Queridos, o Espírito Santo compartilhou algo no meu coração para que eu falasse com vocês e para que juntos nós caminhássemos nessa mesma pegada, nesse mesmo direcionamento. Mas antes de eu falar o tema da mensagem que eu irei compartilhar, aquilo que ele ministrou ao meu coração, todos nós, já é de nosso conhecimento o tema que nós estamos trabalhando. Todas as igrejas da paz estão focando nesse tema, que está baseado em Mateus 7, de 24 a 25, que é alicerces inabaláveis. Então, assim, tanto eu e creio que você somos desafiados por Deus pela palavra, diga, pela palavra, para gerar uma expectativa de fé para este ano de 2023. Porque essa palavra foi dada para este ano e nós somos uma igreja ativa, vamos focar muito nesse tema. Então, tudo aquilo que você tem projetado, tanto para a sua célula, quanto para o seu grupo de discipulado, a visão, tudo que você tem planejado para o seu crescimento pessoal e, claro, que vai refletir para o avanço do reino de Deus, foque nesse tema. Foque nisso, porque Jesus ele quer que a gente tenha muito esse entendimento de que se nós estivermos alicerçados na rocha, que é triste, que é Cristo, não tem para ninguém. Por quê? Porque o Senhor vai nos capacitar dia após dia a boa obra dele. Amém? E vamos lá, o tema desta mensagem de hoje, o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração, e é assim: continue, os resultados virão. Então, diga aí para o seu irmão: ei, meu irmão, continue, que os resultados virão. Gente, não adianta a gente criar expectativa em algo que não vai ter resultado. Se nós estivermos ligados em Jesus, ligadinho, mas é no 220 para cima, eu quero te dizer que os resultados virão. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer fazer com que a cada dia eu e você venhamos ser uma liderança forte para o avanço do reino dele. Amém? Então, queridos, na Bíblia existem diversos exemplos de líderes que exerciam sua liderança com humildade e dedicação. Diga, dedicação. E o segredo de uma liderança bem-sucedida é nunca, jamais fazer o que você quer, o que eu quero, mas sim o que o Senhor ordena que a gente faça. Porque é a vontade dele que tem que prevalecer nas nossas vidas. Porque a causa que nós estamos defendendo, que nós estamos correndo, não é nossa. A causa é do Senhor. Então tenha esse pensamento: não, eu não estou fazendo para meu próprio benefício. Não, é para o meu Senhor. Tudo tem a ver com Ele. Tudo é a partir dEle. E eu quero te dizer que liderar, queridos, uma liderança eficaz, pessoas compromissadas com o reino de Deus, ela tende a se inspirar, ela leva as pessoas num caminho correto, ela ensina e ela guia as pessoas. Ela tem a tendência de contagiar as pessoas com aquilo que ela recebe. E essa é a nossa missão nessa terra. Nós somos uma igreja que tem uma visão. E a visão que nós focamos é célula e discipulado. Tudo isso com o objetivo de salvar vidas. E nós aprendemos que o próprio Jesus, Ele nos deixou um legado de liderança. E esse legado, queridos, ele está comprometido com o avanço do reino de Deus. Jesus veio como Salvador único, né, para mim e para você. Por quê? Porque não havia outra condição de salvação se não fosse por intermédio de Jesus Cristo. E Ele veio para nos salvar e Ele cumpriu muito bem o seu papel. Aquilo que ele foi direcionado a fazer aqui na terra. Mas você observa que o propósito de Jesus, ele desde quando aconteceu, reflete hoje. Ou seja, Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre.
Então, nós precisamos entender isso para que nós possamos avançar. Ou seja, eu estou em uma igreja que tem uma visão de crescimento e multiplicação, amém? Então, eu tenho que ter entendimento que o mesmo Jesus que operou no passado é o mesmo que opera hoje e o mesmo que vai fazer amanhã. Então, queridos, o Senhor, Ele é eterno e nós precisamos ter esse entendimento. Outro ponto muito importante que nos dá o direcionamento para que os resultados possam vir, queridos, é que homens e mulheres da Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa maior e melhor inspiração. Esse livro, ele traz o resultado para tudo aquilo que eu busco, tudo aquilo que eu quero. E homens e mulheres desempenharam um papel, claro, mesmo diante de algumas dificuldades, como nós vemos o exemplo de Moisés, que o Senhor deu uma missão para ele salvar o seu povo, tirar o povo de Deus, a nação de Israel do Egito. No início, eu e você sabemos que Moisés se sentiu incapaz, mas tem algo que eu acho muito interessante, ele decidiu obedecer. E o Senhor usou ele para um fim, para algo determinado, onde nós sabemos que houve a salvação do povo lá do Egito. Também a gente vê o exemplo de Paulo. Quem foi Paulo? Eu amo Paulo, né? Eu amo ouvir as histórias, eu viajo com ele. Paulo foi um sofredor, perseguiu tanto que acabou colhendo o que ele tinha feito. Né? Foi perseguido. Mas é muito interessante que ele não negocia os princípios da palavra de Deus. A partir do encontro pessoal que ele teve com Jesus. E a gente sabe que Paulo foi o maior missionário, revolucionário. Um homem que ganhou muitas vidas para Jesus. Por quê? Porque ele permitiu ser usado em sua geração naquele tempo. Então, nós vemos o reflexo de todos esses resultados hoje. E eu quero te dizer, comigo e com você não é diferente. Porque o mesmo Deus de ontem é o de hoje e é o de sempre. Foque bem nesse versículo, tá bom? Que está em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Amém? Detalhe, quando nós estávamos orando aqui, eu falei algo muito importante. Eu e você já confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, não já? Amém? Caminhe comigo. Então, você já disse, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoe todos os meus pecados. Você já não fez essa confissão? Muito bem. Então, já que uma vez se fez essa confissão, você permitiu com que o Senhor entrasse na sua vida e mudasse a sua história de vida. E o que isso tem a ver com o resultado que virá sobre a minha vida, pastora? Significa que agora é a sua vez de salvar outras vidas. Por quê? Porque quando Jesus ele disse, vão e pregue o evangelho a toda criatura, ele estava dizendo, Vitor Hugo, Léo, irmão Gilberto, irmã Maria, todo mundo é para ir. Vocês já experimentaram a graça salvadora. Então, 2023 está iniciando e eu preciso salvar mais ainda. E eu não posso fazer sozinho. Por quê? Porque eu já te salvei. Porque eu já te levantei. Porque eu já te restaurei. Porque eu já tive um encontro pessoal. E você precisa colocar para fora o Cristo que existe dentro de você. Então, uma vez que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, ao fazermos essa confissão, nós nos tornamos seus seguidores e a partir daí nós temos uma identidade, um título. Que título é esse? Efésios 5:1. Abra aí, anote, pega aí o que diz no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1. Este é um versículo bem conhecido, diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Ou seja, agora eu tenho um título, uma identidade, ser imitador de Deus. Então Deus é o Deus do milagre. Eu vou ser portadora de milagre. Deus é o Deus da provisão. Eu vou ser portadora de provisão. Deus é isso, eu vou ser. Gente, é isso que nós precisamos ter na nossa vida. Sabe aquele espírito assim,
de ousadia, de conquista. Sábado eu estava compartilhando aqui uma palavra para os adolescentes, os starts, e o Espírito Santo ministrou muito forte ao meu coração para falar sobre um espírito de ousadia que Davi tinha. Um pequeno, grande homem de Deus, que antes de se tornar rei, ele era um adorador, lá no mato, lá com as ovelhas. E o Senhor o tornou um grande homem, e fez dele um espírito de ousadia, colocou nele um espírito de ousadia, para quê? Para enfrentar um gigante que estava afrontando o povo de Israel, o povo do Deus vivo. Então, queridos, eu e você não podemos perder para Davi. Amém? Nada de perder para Davi. Por quê? Porque Jesus já veio e já deu autoridade, já nos deu a porta, o caminho para a gente ir. Então nós precisamos despertar. Amém? Não podemos parar. É necessário continuar ensinando, diga, ensinando, influenciando e guiando o rebanho de Cristo. Guiar o rebanho de Cristo. Se for necessário, lembra da palavra que o pastor Júnior compartilhou domingo aqui? Se for necessário ir do outro lado do rio, salvar uma única alma, uma única vida, você e eu vamos. Nós iremos. Por quê? Porque foi para isso que Jesus nos chamou. Então nós precisamos estar muito atentos à palavra de Deus. Então, se for necessário, vá lá do outro lado salvar um homem. Em Jesus, nós temos poder para gerar resultados. Em Jesus, existe um plano de salvação. E em Jesus, existe uma estratégia. Mas, às vezes, o que acontece? A gente acaba complicando as coisas. E outra coisa que eu quero dizer para você, nós precisamos estar atentos no que está acontecendo agora. Esteja atentos, querido, no que está acontecendo hoje. Porque o Senhor, Ele quer nos usar hoje. O Senhor, Ele quer preparar o caminho hoje, nos conduzir. Por quê? Ele vai fazer com que o hoje que está sendo plantado aqui, quando estiver lá na frente, ele vai nos lembrar onde foi que começou. Então não pense que quando a sua família estiver salva, quando aquelas pessoas que você tem orado, olha, que você tem pago um preço, lembre-se que o resultado começou bem aqui, ó. Quando você faz o seu TSD, quando você ora pelas almas, quando você convida para ser... Gente, nada em Deus é em vão. E Ele usa estratégias, e essas estratégias precisam ser muito bem praticadas. Por quê? Porque eu e você recebemos um investimento muito poderoso, que é a nossa fé em Cristo Jesus. Quando eu aplico a minha fé nele, eu estou permitindo com que através da minha vida, ele faça coisas maiores e melhores. Na sua célula talvez tenha aquele irmão que não tem fé para nada. Nem para o lanche multiplicar ele não tem fé. Mas só que você tem fé. Por quê? Porque estão rindo, né? Porque você ora. Porque você é um homem e uma mulher que permite com que o Senhor execute coisas através da sua vida. Que talvez a pessoa vai dizer, o fulano não vai converter, não. Vai. Por quê? Porque você é um homem e uma mulher de fé. Vai. Porque a estratégia que Deus coloca no teu coração, queridos, ela não é para ser uma estratégia que vai ficar lá no baú, que um dia você vai abrir, tirar e pôr para fora. Não, com Jesus não existe essa. Jesus, Ele quer que a gente, olha, meta-lhe o chicote, que a gente vá para cima, que a gente procure fazer, porque Ele tem pressa em salvar. E eu quero te dizer, o inferno é tão real quanto o céu. Então, tenha certeza disso. Então, eu creio que nós queremos é povoar o céu. E lá no céu vai estar todos aqueles a quem nós formos levar o evangelho. Amém? Mas eu quero te dizer, queridos, que às vezes o que acontece? Infelizmente,
existe uma inquietação no nosso espírito com relação ao tempo de espera daquilo que pedimos. E isso pode nos trazer frustração, desânimo, murmuração, vontade de morrer e um monte de coisa. Por quê? Porque a gente quer limitar Deus. Deus, eu estou aqui. Por que que o Senhor não me dá um filho? Senhor, eu não tenho um filho. Senhor, eu não tenho isso. Eu estou falando de uma mulher chamada Ana, que ela clamava ao Senhor porque ela não tinha uma descendência. E eu olho para a vida de Ana e eu vejo nela, queridos, uma sofrência. A amadinha está ali, tão cabisbaixa porque não tem um filho. A amadinha está ali sendo humilhada pela Peninha. Mal a Penina sabe, me deu até pena da Penina, sabia? Mal ela sabe que o que Deus tem para a vida de Ana é muito grande do que a Penina está humilhando. Então, queridos, entenda, às vezes a gente fica, quando você lê lá em 1 Samuel capítulo 1, dos versículos de 1 até o 28, você vê a trajetória de sofrência, me desculpe a palavra, mas é uma sofrência direcionada de Ana, onde o sonho dela é ter um filho, só que ainda não era chegada a hora do Senhor na vida dela. E eu quero te dizer, te encorajar, que Deus, Ele não tem limites e a visão dEle não é limitada. Eu quero te dizer que não importa se você está chorando agora, eu quero dizer, chore. Clame, busque, bata, peça, porque vai chegar a hora onde o teu milagre vai chegar. E aí você vai entender por que foi que o teu clamor alcançou aquilo que tu tanto queria. Porque, queridos, quando eu estou diante de um trabalho, de uma missão muito grande, que é salvar vidas, é conduzir as ovelhas que Cristo confiou em nossas mãos para o céu, é levar cada um a um propósito eterno, eu preciso entender que em Deus eu posso todas as coisas. Mas eu preciso também entender que aquelas pessoas, elas irão viver um propósito que começou em um investimento. É resultado de alguém que investiu, que não desistiu, que continuou batendo, que continuou insistindo. Eu creio em nome de Jesus que aqui existem homens e mulheres de Deus que estão batendo, que estão buscando. Amém? Tudo em Deus existe um propósito. E cabe a nós fazermos somente a vontade dEle. Diga, somente a vontade dEle. Amém? Queridos, quando eu leio no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 18, eu começo a observar o propósito de Deus na vida de Ana, quando ela clama ao Senhor por um milagre, por um filho, por uma descendência, porque era muito vergonhoso para uma mulher casada, né? Uma mulher não ter descendentes. Mas a gente sabe que Ana era uma mulher muito amada pelo seu marido Elcana, mas havia alguém, uma rival, que a afrontava, humilhava porque ela não tinha filhos. Só que eu acho muito interessante o posicionamento daquela mulher em buscar resultados para a sua vida através de uma perseverança, onde ela decide no seu coração orar, falar ao Pai a sua necessidade, aquilo que lhe afligia. E o que o Espírito Santo ele quer que a gente tenha também essa mesma atitude, falar. Pastora, Deus sabe todas as coisas, sabe. Mas Ele precisa ver atitude no meu coração. E um posicionamento de falar a Deus, eu estou me rendendo a Ele. A Bíblia diz que ela foi lá ao templo juntamente com toda a sua família. E ali ela falou para o Senhor a sua necessidade. E nós vimos pela palavra, se você for ler todo o capítulo do primeiro livro de Samuel, do capítulo 1, você vai observar que Deus abençoa a vida daquela mulher, não somente com um filho, mas com mais 5. Aí, a
dita cuja lá, a Penina, agora vai ficar com inveja da Ana. Porque Deus, além de dar Samuel, porque na verdade Deus entregou Samuel para Ana, mas Ana devolveu ao Senhor. Ou seja, Ana foi mulher de palavra. Agora Ana poderia dizer assim, tá vendo? Olha só, Deus me deu foi 6 agora. 4 meninos e 2 meninas. Tenho 6 agora. Ela poderia jogar na cara de Penina, mas ela não fez isso. Sabe por quê? Porque o propósito de Ana com os filhos não era humilhar ninguém. O seu propósito de conquistar, de avançar, de multiplicar, de romper, de fazer tudo bem feito, não é para dizer que você é melhor do que ninguém, não. É para glorificar a Deus. Lembra quando eu falei que aquilo que você semeia aqui, que você planta aqui, você vai colher bem aqui? Porque com Deus é desse jeito. Pastora Ana chorou tanto, chorou. Mal ela sabia, ou bem que se ela soubesse que o choro dela que estava aqui, ia fazer um grande rebuliço bem aqui. Por quê? Leia o capítulo 2 de 1 Samuel na sua casa depois. Quem foi Samuel? A Bíblia nos diz, né, em todo o livro de Samuel, a Bíblia nos diz que aquele menino, aquela promessa que foi entregue ao Senhor, ele se tornou um profeta da nação de Israel. Ele se tornou um juiz em Israel, um militar, um homem de linha de frente. E sabe o que estava acontecendo em Israel? Israel estava em decadência espiritual. Israel estava afundando. Os israelitas estavam sob a ameaça de quem? Dos filisteus. Os filisteus estavam pintando e bordando com o povo de Israel. Mas o Senhor levanta Samuel. Vem cá, meu filho, você precisa nascer. Não foi à toa que o clamor da sua mãe chegou até os meus ouvidos. Eu preciso de ti bem aqui, meu filho, para salvar a nação de Israel. Eu preciso, meu filho, que você se levanta, porque esse povo aqui está tudo desnorteado. Esse povo não obedece mais os meus princípios. Queridos, nós precisamos nos levantar como Samuel nessa geração. Porque infelizmente muitas pessoas estão sem saída, pessoas não têm direcionamento, pessoas estão perdendo o foco. Mas o Senhor quer levantar Samuel nessa geração para chegar bem aqui e dizer, olha, existe um Deus que pode todas as coisas. E eu e você não podemos negociar os princípios que Ele nos deu, a verdade, a palavra de Deus. E talvez Ana poderia dizer, meu Deus, meu choro não foi em vão. A minha angústia não foi em vão. Que às vezes a gente quer as coisas assim, ó, no estalar dos dedos. Só que o Senhor tinha um propósito para Ana. E Ana fez a melhor decisão da vida dela, de entregar aquele menino para o Senhor. E aquele menino passou a servir a Deus, uma dedicação pessoal. Por quê? Porque houve um investimento. Eu quero te dizer nessa noite que todo investimento que você fizer na vida dos membros da sua célula, nas pessoas com quem você lidera, não será em vão. Por quê? Porque eles vão se levantar aonde o Senhor mandar que eles forem, e eles vão ser instrumento de justiça para aquele lugar. Israel precisava de alguém que se posicionasse, que não negociasse os princípios de Deus, e ele levanta Samuel. E eu quero te dizer nessa noite que você tem um chamado em Deus. E quando Jesus ele diz, né, vão por todo mundo, pregue o evangelho, não importa, queridos, aonde é o lugar, ele só quer que nós venhamos obedecer. Diga obedecer. E eu quero te dizer, não pense que é mérito seu, é do Senhor. E outra coisa, queridos, nunca jogue na cara de ninguém aquilo que você sabe fazer. Diga para aquela pessoa, fulano, eu sei fazer tal coisa, se você quiser a minha ajuda, eu estou aqui. Gente, isso é nobre. Queridos, reconheça que o que você tem não é de você mesmo, Deus lhe deu. Deus lhe deu e você precisa também ajudar aos outros. E outra coisa, tem gente que nem sabe que é bom em fazer algo.
Tem gente que nem sabe que é tão bom fazer o louvor da célula, mas quando descobre, entendeu? Então, esteja atento às pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque o Senhor te chamou para você fazer com que aquelas pessoas, elas descubram coisas que estão escondidas lá dentro delas. Amém? E eu quero declarar sobre a sua vida, declarar que não importa as circunstâncias, independente das circunstâncias, não deixe o inimigo paralisar você. Por quê? Porque problema tem, porque o próprio Jesus, olha, ele disse, no mundo passareis por, mas bora falar de novo bem forte, para o inimigo ouvir mesmo assim, no mundo passareis por, mas tende, ele já venceu. Ele já venceu. E eu quero declarar sobre a sua vida que em Deus você vai conquistar territórios. Que em Deus você vai conduzir um povo a viver princípios e não sobre regras. E detalhe, eles não vão negociar. Por quê? Porque você vai enraizar tanto isso neles, que quando alguém vier falar ao contrário, eles vão dizer, não, eu sei para quem eu vivo, para o que eu fui chamado, e eu não posso negociar a palavra de Deus. Ela é que me transforma, que traz a existência sobre a minha vida. Tudo aquilo que o inimigo diz que eu não posso, que eu não sou. Amém? E eu quero dizer que, diante de toda aquela situação que estava acontecendo em Israel, porque a gente sabe que toda desobediência tem uma consequência. Mas Samuel, ele se levantou ali como um homem que se posicionou diante de uma nação, diante de um povo. Mas ele sabia, queridos, que aquela tarefa não seria fácil, mas ele estava lá. Porque dentro da sua própria casa não havia, os seus filhos, infelizmente, não obedeciam como era para obedecer. Mas ele não negociou isso, ele não arredou o pé, ou seja, ele não deixou de fazer o propósito que ele foi chamado para fazer. Por quê? Porque ele sabia que a salvação, ela pertencia àqueles que eram obedientes. E eu quero te dizer e te desafiar, seja como um Samuel nessa geração. Vista a camisa, queridos, da perseverança. Por mais que o inimigo ele tenta armar estratégia para tirar você de um propósito, eu quero te dizer que a maior estratégia já foi preparada, que foi quando Cristo entregou a vida dele lá naquela cruz para morrer por mim e por você. Amém? E eu gostaria que você, nesse momento, permitisse com que o Espírito Santo falasse ao teu coração. Talvez você já fez aquela lista básica de tudo que você quer alcançar. Eu tenho feito isso. Você que talvez já preparou, né, tudo que você quer, claro, para esse ano de 2023. Não é errado. Esse é o correto, porque nós precisamos nos planejar. Porque nós precisamos de estratégia. Se eu coloco lá, ganhar toda a minha família para Jesus, aí eu vou dizer, Espírito Santo, esse é o meu alvo. Qual a tua estratégia? É desse jeito que ele quer ver. Espírito Santo, nesse ano, eu quero comprar o meu apartamento. Senhor, qual é a tua estratégia para a minha vida? Queridos, é fazer a vontade dele, não é a nossa. Espírito Santo, minha célula vai multiplicar. Senhor, qual é a estratégia que o Senhor quer que eu use nesse ano? O que eu preciso fazer? Entendeu? É isso que Deus quer. Por quê? Porque tudo vem dele e tudo é para ele. Amém?